Wang acusou alguns políticos ocidentais de tentar sabotar a cooperação da China com os países em desenvolvimento. Seus truques foram descobertos pelos países em desenvolvimento e pela comunidade internacional, e não há mercado para eles, disse o funcionário a repórteres. A China tem sido uma importante fonte de empréstimos para os países africanos, mas suas práticas de empréstimo foram questionadas quando países como Gana e Zâmbia lutam para pagar suas dívidas. Embora Pequim tenha defendido seus empréstimos como necessários para o desenvolvimento econômico da região, alguns levantaram preocupações sobre o impacto nas economias receptoras. Em uma entrevista recente, o presidente do Banco Mundial, David Malpass, afirmou que os termos e condições de alguns dos empréstimos da China precisavam ser mais claros. O que eu encorajo fortemente é que eles sejam transparentes em seus contratos. Esse tem sido um dos problemas. Se você escrever um contrato e disser, mas não mostre para mais ninguém, isso é um sinal de menos. Portanto, afaste-se disso, disse Malpass à mídia. Wang observou na segunda-feira, no entanto, que os Estados Unidos são o maior acionista do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, FMI. As duas organizações respondem por cerca de 70% do total da dívida de instituições financeiras multilaterais. O diplomata chinês afirmou ainda que o capital financeiro dos Estados Unidos e da Europa é o credor comercial mais significativo dos países africanos, o que significa que Washington enfrenta uma responsabilidade inescapável de participar na resolução dos problemas da dívida. Pedimos ao lado dos Estados Unidos que assuma com seriedade as suas responsabilidades e faça maiores esforços para promover a participação substantiva de instituições financeiras multilaterais e credores comerciais na resolução da questão da dívida de África, disse Wang. Um artigo recente do Político, citando autoridades americanas não identificadas, afirma que a China está fantasiando os Estados Unidos, ignorando as tentativas americanas de restabelecer as comunicações diplomáticas depois que elas foram interrompidas em fevereiro. Se você não está familiarizado com o termo, fantasma alguém é uma gíria da era da mídia social que significa deixar uma conversa suspensa ao parar de responder repentinamente. Isso, segundo funcionários citados pelo Político, é o que está acontecendo entre os Estados Unidos e a China, com o secretário de Estado Antony Blinken tentando reagendar sua visita a Pequim, que ele cancelou após o recente incidente do balão espião, e os chineses dando a ele o ombro frio diplomático. Notícias de última hora. Veja agora essas e outras notícias importantes. Veja aqui tudo o que aconteceu hoje no mundo. Olá, aqui é a Amanda. Apoie nosso trabalho, seguindo, deixando seu like, ative o sininho para não perder as novidades ao longo do dia, compartilhe notícias verdadeiras. Me diga de onde você está vendo nossos vídeos. Do modo como o artigo enquadra, Washington está tentando estabilizar um relacionamento cada vez mais volátil, mas a sincera Pequim está evitando o envolvimento porque, entre outras coisas, se ressente das vendas de armas dos Estados Unidos a Taiwan e dos contatos de autoridades americanas com Taiwan. Políticos pró-independência. Skinhead é uma descrição desconcertante para a abordagem da China para lidar com os Estados Unidos se olharmos com seriedade para como as coisas estão se desenvolvendo. Pequim provavelmente chegou à conclusão de que é uma perda de tempo buscar o diálogo com Washington, que não conseguiu demonstrar qualquer tipo de boa-fé. Em vez disso, o governo do presidente Joe Biden mostrou-se facilmente suscetível a surtos de histeria anti-China na arena política doméstica, o que torna impossível a diplomacia normal. Apesar do fato de que autoridades dos Estados Unidos, como Blinken, falam continuamente sobre a necessidade dos chamados a guarda-corpos no relacionamento com Pequim, é bastante claro que os Estados Unidos têm pouco interesse em cooperar de forma madura com a China, e não há nada a ganhar com esse contato do ponto de vista de Pequim. A China demonstrou imensa paciência diplomática em relação aos Estados Unidos nos últimos anos, mesmo quando Washington vem expressando hostilidade implacável em relação a Pequim, incluindo, mas não se limitando a, acusações de genocídio. Lista negra de várias empresas de tecnologia, tentando esmagar o desenvolvimento tecnológico da China, recuando em seu compromisso com a política de uma só China. Espalhar teorias da conspiração sobre as origens da pandemia de Covid-19, construir novas alianças militares como a AUKUS, com a intenção de conter a China, coagir terceiros países a bloquear e rejeitar os principais investimentos chineses, forçar outros países a tomar partido na tentativa de criar um clima semelhante ao da Guerra Fria, estimulando a paranoia anti-chinesa e difamando a China na política interna dos Estados Unidos. A lista não é exaustiva, mas uma vez
A China acreditava genuinamente que essas políticas OX eram uma falha do governo Trump e procurou envolver Biden positivamente para tentar estabelecer uma correção de curso. Foi errado, foi muito errado. O governo Biden não apenas abraçou o consenso de política externa que o ex-presidente Donald Trump criou, mas o dobrou acriticamente e tornou as coisas ainda piores. Isso capacitou os falcões em Pequim, incluindo o próprio presidente Xi Jinping, que agora convocou diretamente os Estados Unidos, para chegar à conclusão de que o relacionamento com os Estados Unidos está além da salvação. Os serviços de inteligência ocidentais e ucranianos estão tentando recrutar jovens russos para realizar ataques terroristas contra seu próprio país, disse Alexander Bortnikov, chefe do Serviço Federal de Segurança da Rússia, FSB, na terça-feira. Falando em uma sessão do Comitê Nacional Antiterrorista, NAK, que preside, Bortnikov afirmou, de acordo com o comunicado do NAK, que em meio ao conflito em curso entre Moscou e Kiev, a Ucrânia e os serviços especiais de seus patrocinadores ocidentais lançaram uma lavagem cerebral agressiva e recrutamento a campanhas em nossos cidadãos. Uma das principais tarefas de Kiev e de seus apoiadores ocidentais é atingir, especialmente a geração mais jovem para envolvê-los em sabotagem, atividades terroristas e extremistas, acrescentou. Desde fevereiro de 2022, quando Moscou lançou sua operação contra a Ucrânia, a Rússia impediu que 118 crimes terroristas fossem preparados por jovens e menores, disse Bortnikov. Diretor do FSB também apontou uma séria ameaça decorrente das tentativas de alguns estudantes, influenciados por várias subculturas destrutivas, de lançar as bases para ataques a escolas russas e outras instituições educacionais. Algumas dessas subculturas são coordenadas a partir do território ucraniano, acrescentou ele, segundo o comunicado. Com isso em mente, os membros do NAK discutiram medidas destinadas a prevenir atividades terroristas. Essas medidas incluem campanhas de conscientização em instituições educacionais, com ênfase em combater o terrorismo e a ideologia neonazista entre os jovens nas antigas regiões ucranianas que votaram pela adesão à Rússia no outono passado. A reunião do comitê ocorreu depois que o proeminente blogueiro militar Vladimir Tatarsky foi assassinado em uma explosão em um café de São Petersburgo no início deste mês. A explosão, que também feriu várias dezenas de pessoas, foi causada por uma estatueta trazida ao evento por Daria Trepova, 26, que agora está sob custódia da polícia. No entanto, as autoridades russas disseram que o plano da bomba foi orquestrado por serviços especiais ucranianos usando agentes que colaboram com o Fundo Anticorrupção FBK da figura da oposição Alexei Navalny, que foi designado uma organização extremista em 2021. No final de fevereiro, o presidente russo, Vladimir Putin, alertou que o Ocidente nunca hesitou em usar radicais extremistas para seus próprios interesses. Eles sempre usam contra nós o que está à mão, disse ele na época. Camarões retomou as negociações com os Estados Unidos para voltar ao programa da Lei de Oportunidades e Crescimento da África, AGOA, depois de ter sido expulso em 2019 por supostas violações dos direitos humanos por suas forças de segurança. A medida para retornar à principal iniciativa comercial de Washington visa evitar uma possível crise da dívida, disse o ministro da Economia, Alamine Ousmane Mey, na segunda-feira. Falando em um evento de think tank do Atlantic Council à margem das reuniões do Fundo Monetário Internacional, FMI, e do Banco Mundial em Washington, May disse que a UNDE planeja melhorar sua cobertura do serviço da dívida aumentando as exportações. Estamos trabalhando para poder melhorar nossas exportações por meio de políticas de substituição de importações para reduzir as importações, produzir mais e exportar mais. Isso nos dará mais espaço para a cobertura do serviço da dívida, afirmou. A AGOA fornece acesso livre de tarifas ao mercado americano para países africanos elegíveis. O FMI classificou a economia dos Camarões como estando em alto risco de sobreendividamento. O crescimento econômico do país subiu de 0,5% em 2020 para 4,3% previstos em 2023. Camarões foi suspenso da AGOA em 2019 pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devido a alegações de violações graves e persistentes dos direitos humanos internacionalmente reconhecidos por parte das forças de segurança do país. De acordo com May, o governo camaronês espera resolver todas as questões e problemas levantados nas negociações com as autoridades americanas para voltar à AGOA de maneira muito transparente e aberta. Chefe interino da República Popular de Donetsk, DPR, da Rússia, Denis Pushilin,
questionou a autenticidade dos documentos recentemente vazados do Pentágono que, em parte, supostamente detalham os planos de guerra de Washington na Ucrânia.